Pessoal, nessa gravação eu vou estar falando sobre circunferência. A circunferência aqui é uma curva plana e fechada, como essa que eu estou mostrando aqui no exemplo, tá certo? Estou destacando em vermelho, onde merece destaque, pessoal, merece destaque o centro da circunferência, centro esse que inclusive toda circunferência terá, onde a característica do centro de uma circunferência está no fato desse centro estar sempre a uma mesma distância de qualquer ponto da circunferência. Em outras palavras, se a distância desse centro que eu estou representando com a letra O maiúscula para esse ponto P da circunferência for igual a 4 centímetros, nós poderemos sempre verificar que, ao destacarmos, por exemplo, esse ponto Q pertencente à circunferência, esse outro ponto S, por exemplo, e esse ponto T, todos eles pertencentes à circunferência, nós poderíamos verificar que, ao traçarmos a distância do centro para o ponto Q, também medirá 4 centímetros. Ao traçarmos a distância do centro para o ponto S, também medirá 4 centímetros. E do centro para o ponto T, também vai medir 4 centímetros. Inclusive, se eu destacar qualquer outro ponto da circunferência, ele estará também a uma distância igual a 4 centímetros desse centro. E essa distância do centro da circunferência a um ponto qualquer da mesma será chamada de raio da circunferência, certo? Esse raio que normalmente será representado pela letra R, seja ela maiúscula ou minúscula, tá certo? E que nesse caso, o raio da nossa circunferência, esse raio da nossa circunferência é igual a 4 centímetros, e logicamente que o centro dessa nossa circunferência é o ponto O, tá certo? E aí, pessoal, nós poderemos tranquilamente dizer que essa nossa circunferência é uma circunferência de centro O e raio R igual a 4 centímetros. Tá certo, pessoal? O fato que eu quero chamar a atenção é que quando o ponto está exatamente em cima da circunferência, deixa eu chamar essa circunferência de alfa. Então, nós poderíamos dizer que esse ponto, por exemplo, esse ponto P aqui, ele pertence à circunferência alfa. Esse símbolo aqui é o símbolo pertence, tá certo? E vai indicar justamente que o ponto P é ponto da circunferência alfa, tá certo? Da mesma forma, podemos dizer sobre qualquer outro ponto que esteja em cima da circunferência. Por exemplo, esse ponto Q. Nós podemos dizer também que esse ponto Q irá pertencer à circunferência alfa. Já se nós destacarmos esse ponto, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B, claramente poderemos verificar que nem o ponto A pertence a alfa, e esse símbolo do pertence com esse corte é o que irá representar o não pertence, a negação do pertence, tá certo? E aí a gente pode dizer que tanto A como B são pontos que não pertencem à circunferência alfa. O A, inclusive, pessoal, pelo fato de estar nessa região dentro da circunferência, ou se você preferir chamar de região limitada pela circunferência, esse ponto A ele será chamado de ponto interior à circunferência, já que essa região dentro da circunferência, ou limitada, pela circunferência, é chamada de região interior à circunferência. Por outro lado, toda essa região fora da circunferência será chamada de região exterior à circunferência, e o ponto B receberá o nome de ponto exterior. Ele poderá ser chamado de ponto exterior à circunferência. Tá certo? Então a gente pode ter essa ideia a respeito das posições entre ponto e circunferência. Tá bem? Vale ressaltar, pessoal, o seguinte detalhe. A distância do centro O para um ponto qualquer da circunferência, como é o caso do ponto P, certo? Sempre será igual
a medida do raio da circunferência, como a gente já viu. Então, podemos também dizer que a distância de O até esse ponto Q também é igual ao raio, né? Note que eu estou chamando o raio, estou representando o raio com a letra R maiúscula, tá bem? Por outro lado, não é difícil de perceber que quando um ponto é interior à circunferência, como é o caso desse ponto A, nós temos aqui, ó, que a distância, deixa eu botar na outra página, aqui é o raio, né? Aqui é outro raio, não é isso? Outro raio. Porém, quando eu considerar o ponto A, como eu fiz lá no outro slide, sendo um ponto interior à circunferência, não é difícil perceber que para chegar ao se deslocar, né? Ao deslocar essa distância do centro para esse ponto A, note que a gente chega no ponto A antes de alcançar a medida do raio. Não é isso? Já que para chegar no raio precisaria deslocar um pouco mais, né? Percorrer um pouco mais esse segmento. E aí a gente pode verificar que quando um ponto interior à circunferência, seja ele qualquer ponto, ele poderia estar aqui, esse A poderia estar aqui ou aqui, mas aí a gente poderá observar que sempre a distância de um ponto A qualquer que esteja interior à circunferência será menor do que a medida do raio. Por outro lado, se nós destacarmos aqui, como fizemos no slide anterior, um ponto exterior à circunferência, como é o caso desse ponto B, a gente pode notar isso aqui, ó, que quando a gente traça a distância do centro O para esse ponto B, note que antes de chegar no B, a gente chega no raio, né? A gente passa pela medida do raio e deve continuar para chegar no ponto B. E aí o que é que nós podemos verificar? Que a distância de um ponto B, né, um ponto B qualquer exterior à nossa circunferência, sempre será maior do que a medida do raio. Tá certo? Então essas duas relações aqui são bastante importantes, assim como essa daqui, né? Quando o ponto pertence à circunferência, a distância desse ponto ao centro é de fato a medida do raio. Então, pessoal, tendo apresentado essas observações, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, que é esse aqui, ó. Quando a gente destaca dois pontos de uma circunferência, eu já destaquei aqui o ponto P, eu vou apenas destacar o ponto Q. Então, temos que P e Q são pontos da circunferência. Claramente, podemos traçar o segmento formado entre esses dois pontos. E a este segmento, nós damos o nome de corda da circunferência. Então, a gente pode entender como sendo corda qualquer segmento que nós traçarmos ou que nós observarmos que tem o seu extremo, né? Aliás, os seus extremos como sendo dois pontos de uma circunferência. Nesse sentido, ó, este segmento é um exemplo de corda, este outro segmento é um exemplo de corda, tá? Pelo fato de eles, tanto esse como esse, também estarem sendo formados entre dois pontos de uma circunferência, tá certo? Um detalhe que eu quero chamar a atenção é que existe uma corda especial e essa corda especial ela será formada quando nós destacarmos dois pontos da circunferência, de modo que ao traçar, ao desenhar a corda, pessoal, ela passe pelo centro da circunferência. E a essa corda especial nós damos o nome de diâmetro da circunferência. O diâmetro que, inclusive, é a maior corda que nós conseguimos desenhar na circunferência, certo? E já que eu falei no tamanho do diâmetro, né? Eu vou estar destacando esse tamanho do diâmetro como sendo D, tá? Utilizando a letra D para representar essa distância, o tamanho do diâmetro, tá certo? Mas aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse diâmetro ele pode ser observado, deixa eu botar aqui o ponto Q, ele pode ser observado da seguinte maneira, como sendo a distância do ponto Q até o centro O, mais a distância do centro O até o ponto P. Como nós sabemos que P e Q são pontos da circunferência, essa distância de Q até O mede
o raio, né? É justamente o raio. E a distância de O até P também é o raio. Em outras palavras, a medida do diâmetro é o raio somado com outro raio. Ou seja, o raio duas vezes. E guardem essa equação, que ela será bastante útil para a resolução de diversos problemas relacionados à circunferência. Tá certo, pessoal? Agora o que eu quero chamar a atenção é com relação a esse exemplo. Olha o que é que ele diz. A seguinte circunferência alfa de centro O, né? Olha aqui o centro dela, representa o limite da região impactada pela ação de um abalo sísmico, um terremoto, né? Cujo epicentro coincide. Coincidir significa o seguinte, quando ele diz aqui que o epicentro desse abalo sísmico coincide com o centro da circunferência alfa, significa que esse epicentro está exatamente no centro dessa circunferência, certo? Então esse ponto O, além de ser centro da circunferência, é o que nós chamamos de epicentro do terremoto. Continuemos. Sabendo que um ponto não sofre impacto pela, olha só, não sofre impacto pela ação desse abalo sísmico, se e somente se o mesmo pertence à região exterior a alfa, podemos afirmar que, olha pessoal, o item A diz assim, dentre os 4 pontos, deixa eu botar aqui direto no item A para a gente analisar. Dentre os 4 pontos destacados, quais são esses pontos destacados? Mercado, a igreja e o hospital. Notem, o mercado pertence à região interior, assim como a igreja. Logo, tanto o mercado como a igreja são pontos interiores, né? Estão sendo representados por pontos interiores à circunferência. Já o hospital, a gente vê aqui que é um ponto exatamente em cima da circunferência, né? Então ele é um ponto pertencente à circunferência. Mas aqui no enunciado do item A, ele diz que dentre os 4 pontos destacados, mercado, igreja, hospital e prefeitura, somente a prefeitura e o hospital não sofrerá, né, não vão sofrer impacto ocasionado pela ação do abalo sísmico. Isso é mentira. Por que é falso? Porque, tudo bem, a prefeitura não sofrerá, porque o enunciado diz que se o ponto estiver na região exterior, ele não sofre, certo? Não sofre impacto, mas o hospital sofrerá, porque ele não está na região exterior, ele está na região, aliás, ele é um ponto da circunferência, certo? Dentre todos os 4 pontos, somente a prefeitura não sofrerá, porque é o único que está na região exterior. Então essa daqui é falsa. Bora para a próxima. A próxima diz o seguinte: a distância entre a prefeitura ao epicentro do abalo sísmico é menor do que a distância entre o hospital e o epicentro do abalo sísmico. Olha, a distância da prefeitura para o epicentro é essa distância aqui. A distância do hospital ao epicentro é essa daqui. Notem que a distância do hospital para o epicentro, que é no centro da circunferência, é igual ao raio. É igual ao raio da circunferência, porque o hospital é um ponto pertencente à circunferência. E a gente pode observar que, pelo fato da prefeitura pertencer à região exterior à circunferência, claramente podemos dizer que a distância dessa prefeitura para o epicentro, né, que está no centro da circunferência, será maior do que o raio. A gente já viu isso, não é verdade? Logo, podemos tranquilamente dizer que a distância da prefeitura para o centro é maior do que a distância do hospital para o epicentro. E aqui no enunciado está dizendo que ela é menor. Então aqui é outro item falso, porque o correto seria dizer isso aqui, certo? Bora lá o item C. Se o raio de alcance desse abalo sísmico for igual a 15 km, o que é o raio de alcance desse abalo sísmico? É exatamente a medida do raio da circunferência.
ele está dizendo que se acaso esse raio de alcance for de 15 km, então se for x a distância entre o centro O e o mercado, olha só, viu? A distância do centro O para o mercado, ele está dizendo que é x, ou ele está dizendo que esse x, o que ele diz aqui é que esse x tanto pode ser a distância do centro para o mercado, como a distância do centro para a igreja. Então, o x tanto poderá ser essa distância, como essa daqui, certo? Então tá aí. X é essa distância ou essa. Qual é o detalhe? O detalhe é que o mercado é ponto interior e a igreja também é ponto interior. Logo, essa distância do mercado para o centro sendo igual a x, ou a distância da igreja para o centro sendo igual a x, nos garante que esse x é menor do que o raio. Não é verdade? É menor do que o raio, ou seja, é menor do que 15 km. E aqui ele está dizendo o quê? Que esse x é maior do que ou igual. Logo, esse item C também é falso. Bora para o último item, o item D. Se o diâmetro de alfa da circunferência alfa, né? Aqui. Vou destacar um diâmetro dela aqui, ó. O diâmetro está aqui, ó. De um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro. Ele diz que esse diâmetro é igual a 100 km. Então, com certeza, a distância entre a prefeitura e o epicentro do abalo sísmico pode ser, não está dizendo que é, ele está dizendo que pode ser igual a 60 km. Essa distância aqui, ela pode ser 60 km? Bora verificar, né? Nós sabemos que do fato do diâmetro ser igual a 100, e como nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, podemos tranquilamente observar que 100 vai ser igual a 2 vezes o raio, o que nos garante que esse raio só pode ser 100 dividido por 2, não é isso? O que nos garante que esse raio será igual a 50. Então teremos 50 km desse ponto até o centro, 50 km desse ponto até o centro. Qual é o detalhe? O detalhe é que aqui, ó, até chegar nesse ponto, é igual a 50 km, certo? Então note que do centro para a prefeitura é uma distância que passa de 50 km. E 60 km também é uma distância maior. Então é perfeitamente possível que a distância da prefeitura para o centro seja 60 km, certo? O que é que não pode acontecer jamais? É dela ser menor do que ou igual a 50 km. Tá certo? Então esse item D é verdade. Certo, pessoal? Espero que essa resolução ajude, né? Ajude na resolução das questões da atividade de vocês, tá certo?